Ciao a tutti! Hoje vamos dar continuidade ao vídeo anterior falando sobre algumas situações em que podem atrapalhar o nosso direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Basicamente nós vamos falar hoje sobre 4 situações: a naturalização do italiano, a cidadania materna, a falta do reconhecimento civil do pai para o filho e, por fim, nós vamos falar sobre a data e o local de nascimento do italiano. São 4 as situações em que podem ser um fator complicador para o nosso direito à cidadania italiana. Começaremos então a falar sobre a naturalização do italiano. Antigamente, muitos italianos, quando chegavam ao Brasil, sentiam a necessidade de naturalizar-se brasileiro, até para poder gozar de todos os direitos, votar, etc. Naquela época, segundo a legislação italiana, o cidadão que adquiria uma outra nacionalidade automaticamente abdicava da sua cidadania italiana originária. Ou seja, se o nosso antenato italiano chegou ao Brasil e se naturalizou brasileiro, a partir daquele momento ele deixou de ser italiano e automaticamente deixou de transmitir a sua própria cidadania originária italiana aos seus descendentes. Então, como que isso complica a nossa vida? Vamos lá. Se no momento da naturalização italiana o filho já tinha nascido, automaticamente o direito permanece, porque o filho, no momento em que nasceu, era filho de italiano. Portanto, conforme diz a legislação italiana, filho de italiano, ou filho ou filha de italiano, é cidadão italiano. Portanto, o direito permanece. Se por acaso o cidadão italiano se naturalizou brasileiro e após aquela data teve o seu filho, este filho nasceu de cidadão brasileiro e automaticamente não existe, ou não existiu naquele momento, o direito à cidadania italiana, sendo interrompido a linha de transmissão. E infelizmente nesse caso não há o direito à cidadania italiana. Outra situação que pode complicar o nosso direito à cidadania é a falta do reconhecimento explícito de paternidade. A cidadania italiana chama-se iuris sanguinis, o direito se chama iuris sanguinis, que significa direito de sangue. O que isso quer dizer? Que é italiano o filho ou filha de cidadão italiano, independente de onde tenha nascido. Para que isso produza resultado civil e legal, é necessário que no momento do nascimento deste filho tenha sido declarante o cidadão italiano que lhe transmite a cidadania. Aqui se faz muita confusão porque as leis italianas são diferentes das leis brasileiras. Por exemplo, aqui na Itália, quando nasce um filho, os pais, tanto o pai quanto a mãe, vão juntos até o comune e fazem a declaração de nascimento desse filho, apresentando os documentos que foram emitidos pelo hospital. Já no Brasil, é muito comum que o pai faça a declaração de nascimento da criança. Muitas vezes a mãe ainda está no hospital. Antigamente, muitos camponeses, agricultores, trabalhavam na terra, não tinham nem condição de ir até o cartório da cidade vizinha para fazer a declaração. E pedia para um parente, para um familiar, para um amigo, para um compadre, fazer essa declaração. Muito bem, vejamos as situações. Se na certidão de nascimento do filho, o declarante não seja aquele que lhe transmite efetivamente a cidadania, é fundamental que tenha existido o registro de casamento civil dos pais. Ou seja, se eu não fui declarado pelo meu pai ou pela mãe, no caso, aquele que me transmite a cidadania, é imprescindível que os meus pais tenham sido casados civilmente. Porque, segundo a legislação italiana, o casamento civil dos pais, desde que tenha acontecido durante a minoridade, ou seja, enquanto o filho era menor, legitima este filho e o transforma em filho legítimo. E aí não importa quem tenha sido declarante na sua certidão de nascimento. Tá? Já numa outra situação que é muito comum, digamos que o nono não foi registrado, e não encontrei a certidão de nascimento do meu nono. Vou até um juiz, faço um pedido judicial e o juiz determina que seja reconstruída a certidão. Esse documento nós conhecemos como certidão tardia. E uma certidão de nascimento tardia, ela só tem validade desde que tenha acontecido o registro civil de casamento dos pais. Porque uma certidão tardia, quem foi o declarante nesse documento vai ser o juiz. Então tá lá, aos dias tais, eu, juiz da comarca tal, declaro e autorizo que o cartório X reconstrua o documento conforme segue. Aos dias tais de 1910, nasceu fulano de tal. Declarante ou juiz.
Claro, ele que está declarando, ele que está solicitando a reconstrução desse documento. É a mesma situação anterior. Se não existiu o matrimônio civil entre os pais, não existe nenhuma prova que aquele pai que era italiano ou que era descendente de italianos tenha reconhecido esse filho. A não ser que você consiga, através de uma certidão de batismo ou algum outro documento que comprove que aquele pai reconhece o filho. Por exemplo, se você encontra, junto com uma certidão tardia, uma certidão de batismo que garanta que o pai, aos tais dias, junto com a mãe, entregou para ser batizado o seu filho de nome tal, junto à igreja do Padre Pio. Aí você consegue comprovar a ligação. Vejam, cidadania iuris sanguinis significa direito de sangue. É necessário que tenha um reconhecimento explícito do genitor, ou seja, do pai que reconhece o filho. Uma outra situação. Muita gente que tem direito à cidadania recebe da mãe. Por exemplo, o bisnono passou para o nono, que passou para a mãe, que passou para ele. Que por algum motivo a mãe não foi casada com o pai. O que acontece nesse caso? Digamos que eu tenha recebido a cidadania da minha mãe e ela não foi casada com meu pai. Muito provavelmente, na minha certidão de nascimento está lá: Fábio Barbeiro, filho de Flávio Barbeiro e Janete do Rosário. Registrado, foi declarante o pai. Não existe prova que minha mãe me registrou, que minha mãe me reconhece como filho legítimo. Porque não existe o casamento. Lá consta simplesmente o nome da minha mãe. E aqui uma outra confusão. Muita gente diz, mas o fato da legislação brasileira dizer que o fato da mãe estar nominada na minha certidão de nascimento é prova que ela é minha mãe. Gente, nós estamos falando sobre o reconhecimento da cidadania italiana. Portanto, a legislação italiana que rege isso. Não importa se a legislação brasileira diga uma coisa. É importante que a legislação italiana seja respeitada nesse caso. Então, neste caso em que a mãe tenha sido, por exemplo, seu declarante e você tenha sido registrado pelo seu pai, é necessário que você vá junto com a sua mãe num cartório e faça um documento chamado reconhecimento de maternidade, onde ali declara que a sua mãe vai declarar explicitamente o seu nascimento como filho legítimo. Como a legislação italiana diz que o filho maior de 16 anos também tem que dar o consenso desse reconhecimento, ele tem que aceitar o reconhecimento à maternidade, é necessário que você vá junto com ela, porque você também tem que assinar dizendo, ok, eu aceito ser reconhecido pela minha mãe, fulana de tal. Bom, segundo a legislação, neste caso não se trata mais de cidadania iuris sanguinis, porque o reconhecimento de paternidade feito na maioridade automaticamente faz com que esse requerente tenha que solicitar a cidadania através da eleição. Ou seja, o processo é praticamente o mesmo. Você vem até a Itália, ou vai até no consulado, dá entrada no seu pedido, apresenta toda a documentação, porém, naquele caso, você tem até 1 ano para solicitar a eleição da sua cidadania do momento do reconhecimento da sua paternidade. Ok, aqui existe muita interpretação, tá? Tem comunes que dizem que não deve ser feita eleição, porque uma vez que foi produzido essa certidão de maternidade, essa certidão ela teria efeito retroativo desde o nascimento e, portanto, é iuris sanguinis. Existem comunes que exigem que a mãe seja reconhecida antes do filho para poder ter efeito no caso da eleição da cidadania. Existem consulados, como o Consulado de São Paulo, que ainda hoje também diz que é complicado o fato da eleição da cidadania porque a mãe também teria que ser reconhecida antes. Enfim, isso é uma questão interpretativa e nesse vídeo eu quero passar para vocês o que a legislação fala, que inclusive eu estou me baseando num dos livros que eu fiz, num dos cursos que eu fiz com os oficiais de cidadania italiana, que é o Manual Prático da Cidadania na Itália. Então aqui são todas as leis que tanto eu quanto qualquer oficial de comune segue. Então, a legislação é clara. Feito o reconhecimento na maioridade, é necessário que seja feita a eleição da cidadania.
Bom, no próximo vídeo vocês vão entender finalmente sobre essa história de cidadania materna, quem tem direito, quem não tem, como que funciona, e também vamos falar sobre o último dos fatores complicadores, que podem ser um fator complicador, que é o local e a data de nascimento do italiano. Eu vou aproveitar também, aos poucos, vou incluir nos vídeos algumas palavrinhas e frases em italiano, para que você também comece a se habituar com a língua, a língua do nosso país, ok? Allora, abbraccio a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci!